Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e de forma sensacional. E hoje quero te convidar a participar comigo aqui, porque nós vamos falar de um tema super legal, abrindo espaço para o novo. Você já parou para pensar que realmente dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? E isso não é só de forma física, mas também de forma emocional e de forma mental. E isso nós vamos aprender hoje. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 segundos, e nossa equipe, ela acredita muito na transformação das pessoas. Por isso, nós desenvolvemos um método que é esse método aqui, ó. Já vou mostrar ele para você. Esse método aqui, que é o método SEMEAR. Sentir, entender, mudar, escolher, agir, realizar. E esse ciclo aqui nós chamamos de ciclo de excelência emocional. E se você quer saber mais sobre isso, você pode olhar lá no nosso canal do YouTube, aqui se você está aqui no YouTube, depois você olha e vê todas as playlists. Nós fizemos, olha só, uma série sobre padrões de comportamentos reacionais. Depois nós fizemos uma série de comportamentos fortalecedores, os comportamentos que nós podemos mudar depois desses reacionais, porque nós reagimos e aí nós podemos então mudar os nossos comportamentos. Depois nós fizemos uma série sobre a melhor roda da vida. Depois, o poder das palavras e aí o poder das ações. Essa foi muito legal. E por último, no ano passado, nós encerramos com o poder da ansiedade. Foi uma série muito bacana, uma série muito proveitosa para você entender o processo da ansiedade. E agora começamos o ano, quero agradecer muito você, a sua presença aqui, por colocar esse momento tão especial para você no dia de hoje. Por quê? Porque você está começando o ano conosco. E ao começar o ano conosco, nós queremos sim entregar ferramentas para que vocês possam, sem sombra de dúvidas, começar o ano abrindo espaço de verdade para o novo. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso e hoje nós vamos dar continuidade, mostrando então ferramentas para poder realmente você começar 2021 de uma forma diferente, abrindo espaço para o novo. Então, vamos lá, vamos começar a abrir esse espaço para o novo. Semana passada nós falamos, aqui é 2021, nós já estamos em 2021, mas semana passada nós falamos sobre Peter Drucker, que ele dá esse conselho aqui. Ele é considerado o pai da administração moderna e ele nos dá esse conselho. E esse conselho é muito válido. Se você quer algo novo, precisa parar de fazer algo velho. E semana passada nós falamos de escolher as sementes. Por quê? Porque entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e muitas vezes você fala assim, nossa, de novo, eu tinha programado, eu tinha feito metas, que são excelentes, eu tinha feito metas para cumprir durante esse ano e chegou no final do ano, no meio do ano, eu vi que eu não cumpri nada daquilo que eu tinha planejado. Algumas eu cumpri e outras não. Por que que isso acontece? Então, no vídeo passado, na semana passada, nós explicamos que é importante escolher as sementes, porque senão a gente entra no novo ano com as sementes boas e as sementes ruins. Então, nós temos que separar quais as sementes que são boas e eu quero continuar e quais as sementes que são ruins e eu quero deixar para lá. Então, se eu não fizer isso de uma forma consciente e de uma forma profunda, o que acontece? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, eu vou carregando as mesmas sementes, eu vou carregando as mesmas atitudes, as atitudes boas e as atitudes ruins. E nós sabemos que quando eu carrego as sementes boas, elas frutificam e dão frutos, e quando eu carrego as sementes ruins, elas também frutificam e também dão frutos. Então nós falamos bastante sobre isso no vídeo passado e depois você pode dar uma olhadinha lá e compartilhar e assistir e aprender um pouquinho. Então, agora que nós já aprendemos a separar as sementes, nós temos que colocar e olhar para isso
e abrir espaço também para o novo. Então, nós temos algumas formas de fazer isso. A primeira forma de fazer isso é através de uma ação. E essa ação nós vamos chamar, e esse vai ser o nosso tema hoje principal, vai ser o desapego. Abrir espaço para esse ano novo. Desapegar, porque muitos já estão falando que nós nem entramos num ano novo, nós entramos numa nova década, nós entramos numa década totalmente nova. Por quê? Porque nós sabemos, sem sombra de dúvidas, todos sabem, e a gente já lê muitas coisas, que 2020, o ano passado, foi um marco na história mundial. Então não foi só na sua história, não foi só na minha história, não foi só na história do nosso país, mas sim na história mundial. Então foi um marco. Muitos estão falando que estamos entrando então numa nova década. E agora nós vamos abordar com você, e isso serve para mim também, o quê? São 3 níveis para nós abrirmos espaço. Nós precisamos abrir espaço. Não tem como 2 corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. E isso é físico, isso também é emocional e isso também é mental. Então, nós vamos abrir espaço agora e trabalhando com essa ideia de desapego. E se você já está acostumado a maratonar as nossas lives, os nossos vídeos, você sabe o quão importante é você ter um caderninho aí, uma caneta, uma folha para que você possa escrever e fazer as suas anotações. Então, agora, nesse momento, eu gostaria que você já pegasse o seu caderninho, sua folha, sua caneta para fazer algumas anotações. Porque diferente de muitas coisas que talvez vocês escutem por aí, qual é o nosso diferencial para você que está chegando aqui hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. O nosso diferencial é que quando a gente coloca as ferramentas para vocês, nós praticamos aqui juntos. Eu dou o tempo para você escrever, eu dou o tempo para você parar um pouquinho para pensar. Lógico, eu não dou muito tempo, Mas eu dou um tempo razoávelzinho para você poder fazer isso. Porque eu sei que se você deixar para depois, talvez você não faça. Então, por que é importante essas ferramentas? As ferramentas são importantes porque quanto mais você tiver ferramentas disponíveis para lidar com o seu mundo emocional e com o seu mundo mental, melhor é para você. Ah, mas pode ser que eu não use todas as ferramentas? É verdade. Você não necessariamente vai precisar usar todas as ferramentas, mas você vai usar uma ou outra em determinados momentos específicos da sua vida. É como uma caixa de ferramenta física mesmo. Imagina uma caixa de ferramenta física onde você tem chave de fenda, martelo, você tem chave de boca, você tem N outras chaves. Só que você vai usar para aquela situação específica a ferramenta ideal. Então é por isso que nós entregamos a vocês muitas ferramentas. Para quê? Para que você possa usar no momento certo e adequado. Só que uma coisa é muito legal você também aprender. Não adianta só olhar para a ferramenta e ficar encantado com ela. Você só se torna realmente apto quando você faz uso. Aí isso começa a fazer parte da sua vida e você vê que você realmente entra nesse ciclo de excelência emocional que nós chamamos, que é o semear. Então vamos lá, vamos começar? Eu já dei esse tempo aí para você poder, enquanto me ouvia, pegar aí o seu caderno, a sua folha e a sua caneta para fazer as anotações. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar, que é a mais simples, vamos colocar de verdade, é a mais simples, porque nós vamos trabalhar hoje no espaço físico, no espaço mental e no espaço emocional. Então, primeiro vamos começar no físico. Por quê? Porque o físico eu vejo, o físico eu toco, o físico eu tô pegando nele, eu tô vendo o volume. Então, ele é o mais fácil para entendermos o que é o desapego. Então, o desapego, ele começa na nossa
organização. Então vamos lá, vamos começar a imaginar, e eu sei que não precisa ir numa imaginação muito grande, porque na sua casa, assim como na minha, sempre tem aquela porta de guarda-roupa que você olha e fala assim, nossa, eu preciso dar uma arrumada aqui. Ou então você abre aquela porta da despensa e você fala assim, nossa, eu preciso arrumar isso aqui. Ou então você abre aquela gaveta cheia de papéis de documento e você fala, caramba, eu preciso arrumar isso aqui. Por quê? Porque se nós não arrumarmos aquilo, não há espaço para o novo. Se eu tenho uma gaveta, estou falando aqui experiência própria, eu tenho uma gaveta que eu vou colocando nessa gaveta todos os papéis de contas pagas, de boletos que chegam, eu vou colocando tudo ali naquela gaveta. Aí chega no ano seguinte, não cabe mais nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar um tempo, olhar aqueles papéis, organizar, ver o que é importante para guardar, ver o que não é mais importante para guardar, o que eu posso descartar, rasgar e jogar fora. Então eu faço isso todos os anos. Por quê? Porque senão não tem espaço para o novo. E isso é óbvio. Mesma coisa na porta do guarda-roupa. Quando você abre a porta do guarda-roupa e você vê uma pilha de camisetas, e aí você olha e fala assim, nossa, essa camiseta aqui faz 2 anos que eu não uso. Então por que mantê-la lá? Por que eu não tiro aquelas camisetas que eu não uso mais, aquelas roupas que eu não uso mais, há 2, 3 anos que não uso mais, e dou para quem precisa? Ou vendo, ou faço o que for. Mas por que eu não tiro aquilo do meu guarda-roupa para que o novo possa entrar? Porque quando o novo chega, se eu vou comprar uma nova camiseta e já está pilhado de camisetas ali, a camiseta nova não entra. A calça nova fica apertada, a blusa nova fica amassada. Então, o novo, ele precisa entrar nas nossas vidas físicas, só que com espaço. Porque senão ele vai ficar amassado, apertado, e às vezes eu posso até esquecer dele no meio daquela bagunça ou então no meio daquela pilha de camisetas antigas. Faz sentido para você isso? Para mim isso faz muito sentido, porque não tem como eu colocar algo novo no mesmo lugar daquilo que é velho. Então, uma das coisas que você pode começar a perceber é como você lida com o desapego. Como você lida com o desapego? E a primeira forma que você vai perceber que você lida com o desapego é o desapego físico mesmo. Tá certo que tem algumas coisas que ela tem um sentido emocional para nós. Guarde isso, não tem problema nenhum. Agora tem coisas que não têm significado emocional, ou então tem um significado emocional ruim. Aí minha pergunta é, por que você continua guardando isso se você não faz uso? Se você guarda alguma coisa que tem um sentido emocional para você ruim, a pergunta é, por que você continua guardando isso? Agora, se você tem alguma coisa lá que faz 2 anos que você não usa mais, por que você continua guardando isso, se não tem nenhum sentido para você? Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é como você lida com o desapego. Principalmente se você usa aquela frase assim, e se um dia? Mas e se um dia eu emagrecer e conseguir usar? Mas e se um dia? E se um dia? Se um dia você emagrecer e conseguir usar, com certeza você vai ter a oportunidade de comprar algo novo. Algo novo, porque as coisas que ficam ali no guarda-roupa, elas vão perdendo também a vitalidade. Então, o que eu queria realmente que você olhasse é como você lida com o desapego físico. Tem muitos ensinamentos de como lidar com o desapego. Esse é o físico e eu quero então que você observe isso, tá? Por quê? Porque o que não serve mais pode servir para outras pessoas. E se você não sabe para onde dar ou o que fazer, se você não sabe o que fazer com aquilo que você quer desapegar e está ainda em boas condições, aqui na cidade de Mogi Guaçu, por exemplo, tem a Savic, que é
um bazar permanente que ajuda a Santa Casa. E eu sei que na cidade onde você mora também tem bazares, tem lugares de instituições que recebem essas doações para ajudar outras pessoas que necessitam. Talvez não sirva mais para você, mas pode servir para outras pessoas. Então, esses objetos que não são mais necessários para você, pode ter certeza que quando você começa a fazer essa limpeza, quer seja de documentos, quer seja de roupas, sapatos ou então aquilo que for, isso vai se tornando libertador. E é muito interessante, né? Quando eu faço isso, eu vou pegando os papéis, vou pegando as coisas e eu vou juntando assim em montes. E parece que quando eu tiro aquilo da minha casa, nossa, parece que a minha casa fica até mais leve. Mas eu esvaziei gavetas, eu esvaziei guarda-roupa. Se isso já aconteceu com você? Porque isso se torna libertador. Parece que você deixa um peso para trás, porque você começa a abrir a sua vida para o novo. E isso funciona. Então, esse é o espaço físico. Então, no espaço físico, se você está aí com sua caneta na mão e a sua folhinha de anotação, pergunte para você mesmo: como eu reajo ao desapego? Como eu reajo ao desapego? Eu reajo bem ao desapego? Eu não reajo bem ao desapego? O que tem sentido real, emocional para mim, isso eu posso guardar. Agora, aquilo que não tem sentido emocional para você, ou um sentido emocional ruim, a pergunta fica: por que você ainda mantém junto contigo? Tá bom? Então, esse é o primeiro. A segunda parte que nós vamos trabalhar agora é sobre o espaço mental. Aqui, esse espaço nós não enxergamos. Esse espaço nós não enxergamos. Então, por isso que é importante você começar pelo físico. Porque o físico você enxerga. O físico você faz força para carregar. Eu tiro sacolas muitas vezes e eu faço força para carregar. Então, eu estou vendo, eu estou pegando, eu estou apalpando. Então, ok, começamos por esse. Agora, nós vamos para o espaço mental. Aqui eu não enxergo. Ixi, aqui eu não enxergo. Mas é um espaço extremamente importante. Esse espaço, nós temos que realmente aprender a limpar a nossa mente. É muito importante, porque aqui existe várias caixas, ou uma caixa grande, como você quiser pensar. E essa caixa viva habita aqui dentro muitos, mais muitos, põe muitos nisso. Pois muito, põe mais muito. Mas põe mais um pouco de muitos aí, ou põe mais muitos. Existem muitos pensamentos e crenças. Tudo aquilo que você pensa está aqui. Todas as suas crenças estão aqui. Tudo que está aqui está regendo quem você é. Então, aqui existem muitas coisas que precisam ser trabalhadas. E apenas uma atitude. Agora, como é que a gente vai trabalhar com isso aqui, né? É sempre com uma atitude consciente, uma atitude lúcida e também uma atitude afetuosa. Não adianta você querer chegar para sua mente e brigar com ela. Isso a gente já falou em vídeos passados, lá no Poder das Palavras. Lá no Poder das Palavras tem, inclusive, um vídeo que fala como você trabalhar, inclusive, com o seu subconsciente, com as mensagens inconscientes que você guarda por anos, sem afrontar os seus pensamentos. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com a mente, nós não podemos já sair brigando com ela. Ela não gosta disso. Nós já sabemos, você que acompanha aí os nossos vídeos, você sabe também como funciona um pouco o cérebro. Ele não gosta de gastar energia. Então não adianta querer brigar com ele não, porque quando você briga, você está gastando energia. Aqui você tem que ter uma atitude afetuosa e isso vai nos ajudar para entender quais os pensamentos servem e quais os pensamentos não servem, tá? E aí você vai começar a ver quais os pensamentos são inúteis para mim, que eu posso tirar
e colocar então pensamentos novos. E isso também é muito verdade, gente. Não adianta você ter um pensamento inútil, ter um pensamento ruim e querer colocar no mesmo lugar pensamentos bons. Não funciona. Porque se você está tendo um pensamento ruim, o pensamento bom, ele só vai aparecer aqui se você tirar o pensamento ruim. Não dá para ter os dois pensamentos ao mesmo tempo. Não dá para você estar pensando algo ruim e ao mesmo tempo pensar em alguma coisa boa e útil. Ou você pensa algo ruim e inútil, ou você pensa algo bom e útil. Os dois ao mesmo tempo não dá. E eu sei, assim como eu não gosto de ficar tendo pensamentos inúteis, gastando minha energia emocional de forma inútil. Eu quero gastar a minha energia emocional, mental, de forma útil. Então, para isso, eu tenho que ter pensamentos bons. Ah, faz sentido isso, né? Não dá para ter os dois ao mesmo tempo misturados. Não funciona. Ou é um ou é outro. Então, para a gente poder esvaziar e tirar da nossa mente todo esse lixo, nós temos sim que aprender a separar esses pensamentos e essas crenças limitantes que atuam sobre nós como um peso. Pensamentos ruins e crenças limitantes, elas atuam sobre nós como um fardo, como um peso. E agora eu vou te dar algumas dicas de pensamentos que você talvez tenha e que são inúteis, não te ajudam em nada, tá? Então, assim, ó, se você quer construir uma versão melhorada de você mesmo, é muito interessante você observar essas frases que eu vou falar e aí você vai fazendo assim, ó, com a mão e ver quais frases são verdadeiras, tá? Veja quais dessas frases são verdadeiras, tá bom? E se você já tem aí a sua folhinha de anotação, vai marcando assim, ó, essa, vai fazendo aquelas marcações de pauzinhos que nós fazemos, ok? Então, vamos lá. Tá pronto, então? Então, eu vou pôr agora o meu chapéu. Vou pôr ele aqui. E eu vou falar naquela câmera lá, tá? Por que eu vou falar aqui nessa câmera? Porque eu vou fazer se você nos acompanha, você já ouviu isso numa live passada que nós fizemos, que chama Vencendo a Procrastinação em 25 Segundos. Está lá na playlist do Poder da Ação. Então, se você quiser saber mais fundo sobre como vencer a procrastinação também, você depois procura esse vídeo lá no Poder da Ação, Vencendo a Procrastinação em 25 Segundos. Mas agora o que eu quero trabalhar com você são essas frases. Então, ouça e vá só fazendo a anotaçãozinha aí, ó. Ou vai anotando na sua mão, tá? Vai anotando na sua mão quantos desses pensamentos, eles ficam rondando a sua mente, porém são inúteis. E quando esses pensamentos, eles rondam a sua mente e fica aqui produzindo, né, frutos aqui inúteis, o quanto ele ocupa espaço e o quanto ele não deixa o espaço para o novo. Então vamos lá? Vamos para as frases? Olha só, vê se você tem esses pensamentos aqui. Não adiantaria eu fazer nada. Ele não vai fazer mesmo? Para que eu vou fazer? Meu marido ou minha mulher não vai compreender se eu fizer isso. Nossa! Para fazer isso, eu teria que ser outra pessoa. No meu caso, é diferente. Não é certo para mim fazer isso. Homens não fazem isso. Mulheres não fazem isso. Se eu agir assim, eu vou parecer bobo demais. Ah, vai dar trabalho demais. Nossa, é caro demais. Nossa, é difícil demais. Ah, vai demorar demais.
Poxa, eu não tenho professor, eu não tenho livro, eu não tenho aula, eu não tenho ferramenta certa para poder fazer isso. Eu não tenho tempo. Se eu tivesse, eu faria. Não consigo tirar algumas horas de folga para fazer isso. Ah, eu sou velho demais para isso. Nossa, eu sou jovem demais para isso. Nossa, eu sou gordo demais. Eu sou magro demais. Ah, eu sou fraco demais. E assim uma lista inútil e interminável. Não deu certo antes, por que eu vou fazer isso de novo? Ainda eu não estou pronto. Nossa, quem sabe quando essa situação vai terminar? E a mais usada por muitos é: nossa, a crise é do país. E agora a nova é: nossa, foi por causa da pandemia. Voltando para cá. Esses são pensamentos padrões e inúteis. Pensamentos padrões e inúteis que ou você fala ou você já ouviu alguém falar, e esses pensamentos eles ficam rondando. Eu creio de verdade que pelo menos se você foi anotando na sua mão ou então foi anotando aí nos seus papeizinhos, na sua anotação, no seu caderno, pelo menos umas 5 frases aqui, ela bateu e fez eco em você. Por quê? Porque talvez de tanto a gente ouvir os outros falarem isso começou a entrar dentro de nós também. Ou eu falo isso e é quase que um jargão. Eu sou velho demais para fazer isso. Eu sou novo demais para fazer isso. Se não fosse o problema da crise, eu estaria numa condição melhor. Isso são pensamentos inúteis e crenças limitantes. Só que enquanto esses pensamentos inúteis e essas crenças limitantes, elas ficarem rondando a sua mente, não haverá espaço para o novo. Então agora vem o desafio para você. E eu não vou dar muito tempo para esse desafio. Então, vamos lá, aproveita agora que o desafio para você é o seguinte: crie agora, se você já está aí com o seu papelzinho, crie agora a sua lista de justificativas para adiar as coisas e para não fazer as coisas. Você tem uma lista de justificativa, eu tenho uma lista de justificativa para adiar as coisas ou para não fazer as coisas. Então, cria aí, pelo menos, anota 3 justificativas que você sabe que você sempre dá para não fazer as coisas, ou para adiar, ou para deixar para depois. Pelo menos 3. Vai lá, rapidinho, eu vou te dar 45 segundos para isso. Tô olhando o relógio ali. E se você conseguir anotar mais que 3, anota. Lembra que essas anotações são só suas, então quanto mais profundo você for, melhor é. Quais as frases que você sempre coloca como essas justificativas para adiar as coisas ou não fazer aquilo que precisa ser feito? Pronto? Muito bem. Agora você já tem essa lista aí. O que você vai fazer com ela? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para cada frase. Você vai olhar mesmo para cada frase. Olha para essas frases. E aí eu vou pegar um exemplo aqui. Ainda não estou pronto. De repente essa seja uma frase que você colocou. Mas aí você vai pegar e vai olhar assim, ainda não estou pronto. E aí você vai falar, nossa, esse pensamento, essa crença limitante,
ela me impossibilita de ter algo novo no lugar dela. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa frase, mas com muita vontade, mas tem que ser com vontade, porque quando a gente trabalha com a emoção, isso tem muito mais sentido. Aí você vai pegar e você vai riscar essa frase, vai riscar. E conforme você vai riscando isso, você vai falando em voz alta. Eu abro mão de pensar o que me limita. Eu abro mão de pensar o que me limita. Eu abro mão de pensar o que me limita. Eu abro mão de pensar o que me limita. De repente, uma frase sua é: eu não sou capaz. Vai lá, eu abro mão de pensar o que me limita. Vai fazendo isso e vai riscando até essa frase sumir da sua folha. De tanto que você riscou e vai falando, eu abro mão de pensar o que me limita, eu abro mão de pensar o que me limita, eu abro mão de pensar o que me limita. Faça isso, mas faça isso com intenção, faça isso de uma forma que você realmente entenda a importância de desapegar. Não fique apegado, fique livre. Sabe por quê? Porque isso são pensamentos. Isso são pensamentos que estão aqui. Quem é que falou que você não é capaz? Quem é que falou que você não pode? Quem é que falou que você ainda não está pronto? Pensamentos. E lembre-se que pensamentos geram os nossos sentimentos, que geram as nossas ações e nos levam a resultados. Então eu posso sim mexer nos meus pensamentos? Posso. Eu me liberto, né? Eu abro mão de pensar o que me limita. E com sentimento forte, você transforma os seus pensamentos. E aí, mais uma vez, se você quiser saber um pouco mais de profundidade sobre essas ferramentas e mais outras, tá? Que vão falar sobre a procrastinação, porque muitas vezes o que te limita é ficar procrastinando. Aí você assiste o vídeo que eu te indiquei, tá? Vencendo a procrastinação em 25 segundos. Então, não fique apegado. Fique livre desses pensamentos inúteis e desses pensamentos que te limitam, dessas crenças limitantes. Nossa, Rafa, é super simples isso? É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque essa ferramenta é uma ferramenta que você pode usar todos os dias. Se você vai para o seu trabalho, se você acorda de manhã e aí já vem aquele pensamento que não é um pensamento fortalecedor, escreve ele. Deixa já um caderninho do lado da sua cama. Se quando você acorda já vem alguns pensamentos ruins, já deixa um caderninho, escreve 1 ou 2 frases, risca elas e fala: eu abro mão daquilo que me limita, eu abro mão daquilo que me limita. Vai praticando essa ferramenta, vai praticando ela até ela fazer parte. Mas fazer parte tão forte da sua vida que de repente você vai para uma reunião e você está com medo e aí veio um pensamento ruim, um pensamento inútil na sua cabeça, você escreve aquilo lá, risca e fala assim: eu abro mão daquilo que me limita, e entra para a reunião. Mesma coisa se você vai fazer uma prova, vai prestar aí um exame e aí você fala: nossa, eu não sou capaz. Escreve. E risca, eu abro mão daquilo que me limita, eu abro mão, né, de pensar o que me limita. Faça isso, faz essa ferramenta virar um hábito e você vai ver que isso traz esse ciclo, sim, o ciclo de excelência emocional que nós chamamos. Isso é semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Isso é semear. Semeando, é assim que nós vamos criando esse ciclo de excelência. Tranquilo até aqui? Agora vamos para outra ferramenta, o espaço emocional. Vamos tratar aqui de mental e vamos tratar aqui então de emocional. O espaço das emoções. Como é que eu me desapego das emoções? Porque todos nós, você, eu, né, Felipe que está aqui do meu lado,
todos nós já passamos por experiências que deixaram resíduos nas nossas vidas, resíduos emocionais, resíduos de insegurança, de medo, de tristeza, de culpa. E isso significa que nós sempre temos que amadurecer emocionalmente, sempre. E sempre nós vamos passar por experiências que vão nos deixar resíduos, quer você tenha 20 anos, quer você tenha 30 anos, quer você tenha 60 anos, quer você tenha 70 anos, quer você tenha 85 anos, quer você tenha 93 anos, não importa a sua idade, sempre você vai passar por experiências que vão deixar resíduos emocionais, tá? De insegurança, de medo, de tristeza, de culpa. Só que isso serve para quê? Para que nós possamos amadurecer, sim, emocionalmente. E aí, muitas vezes, o que acontece? Nós ficamos ancorados, nós ficamos presos nessas emoções e nesses sentimentos. Imagina a âncora mesmo como algo que te prende. Algo que não deixa você se movimentar. Então, nós ficamos ancorados e ficamos presos nessas emoções e nesses sentimentos. E a nossa mente, ela vive e revive. Ela vive e revive constantemente. Até que essa atitude que nos deixou esses resíduos, elas se tornem inconscientes e aí elas escapem do nosso controle. Aí o medo que eu sinto, eu nem sei direito porque eu sinto. A culpa que eu sinto, nossa, eu nem sei direito porque eu sinto. A tristeza que eu estou sentindo, eu nem sei direito porque que eu sinto. Por que isso? Porque nós passamos por esses resíduos emocionais, nós passamos por experiências que deixaram resíduos emocionais e aí nós ficamos vivendo e revivendo, vivendo e revivendo, vivendo e revivendo, vivendo e revivendo, até que isso entra no nosso inconsciente e aí a gente nem sabe mais o porquê que a gente sente aquilo. Mas a gente sente. Eu vou repetir isso porque isso é importante, tá? Nós ficamos ancorados nessas emoções e sentimentos e agora a sua mente vive e revive constantemente até que seja uma atitude inconsciente e, portanto, escape do seu controle. Então, nós temos também que fazer uma faxina emocional, assim como a faxina física, assim como a faxina de pensamentos e agora uma faxina emocional. E a melhor hora para fazer isso é agora, porque a gente está trabalhando sobre isso, concorda? Então, o nosso objetivo agora é trabalhar essas emoções que deixam você nesse resíduo preso, né, nessas emoções. E nós vamos fazer isso de uma forma muito didática e muito fácil de fazer. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser, não tem contraindicação, porque o nosso objetivo dos 25 segundos é trazer a você ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa fazer isso quantas vezes você quiser, todos os dias se você quiser. Por quê? Porque assim você entra nesse ciclo de excelência emocional. Então nós vamos fazer a faxina. Eu não sei se vocês perceberam, mas em cima da TV tem 3 lixinhos recicláveis. Olha que bonitinho, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Então vou pôr eles aqui na TV também. Pronto. Ah, estão em ordens diferentes, mas não tem problema. Olha só que legal. O vermelho, o amarelo e o verde ficaram aqui o tempo todo. Não sei se vocês repararam isso. E aqui, então, nós vamos trabalhar agora com os nossos sentimentos. O que que nós vamos fazer? Pronto aí com o seu caderno? Pronto com a sua lista? Então, bora trabalhar. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai fazer uma lista, tá? Você vai começar comigo aqui, fazendo essa lista. E eu te aconselho, sim, depois que o vídeo acabar, depois que, né, nós falarmos tchau, você continue fazendo isso. Porque essa ferramenta é muito útil. Então, você vai fazer uma lista dos sentimentos que você mais sentiu no dia a dia do ano de 2020. Eu já vou começar algumas aqui para te ajudar, tá? Eu não vou te dar muito tempo para isso. Já vai escrevendo, porque eu já sei que você já sentiu, assim como eu senti, medo, insegurança, pânico, pavor, incerteza. São sentimentos que vieram por causa da situação mesmo que vivemos em 2020.
Teve pessoas que não se sentiram enclausuradas, tiveram pânico, porque não podiam sair de casa, tiveram que ficar em isolamento. Pessoas que tiveram processos aí fortes, emocionais. Então eu quero que você faça uma lista, pelo menos aí de umas 5 a 10 emoções que você sentiu no ano que passou, de 2020. E às vezes você também teve emoções boas, tá? Você teve emoções, porque de repente nasceu alguém na sua família, você se sentiu pleno, você se sentiu realizado. Você pode ter tido uma oportunidade de adquirir alguma coisa nesse ano de 2020, porque o ano de 2020, ele foi bom para muitas pessoas. Pessoas que trabalham, né, com produtos de álcool em gel, gente, subiu a produção. Pessoas que desenvolveram um novo trabalho, não sabiam direito o que fazer, de repente começaram a fabricar máscaras. Cresceu a produção. Então, foi ruim para alguns, mas também foi bom para outros. E se você está assistindo esse vídeo e você teve, ao mesmo tempo, sentimentos bons e sentimentos que também não foram bons, anota todos. É para anotar todos, não é só os ruins, não. Anota aqueles que foram bons, anota aqueles que foram mais ou menos, anota aqueles que foram ruins. Anota aí, eu estou falando, estou deixando você pensar, tá? Tranquilo? Então tá bom. Para por aí, depois você continua a sua lista, porque esse exercício é um exercício bem legal. O que você vai fazer agora? Nós precisamos, para eliminar sentimentos que nós não queremos, organizá-los. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu tenho que organizar, porque senão eles ficam todos misturados e bagunçados dentro de mim. E se eu organizá-los, e aí escolhendo aqueles que eu quero e aqueles que eu não quero, isso faz muito sentido. E você vai fazer o seguinte agora, na frente de cada sentimento que você escreveu, você vai colocar uma sigla. Se aquele sentimento é um sentimento ruim e que você quer descartar, como, por exemplo, nossa, eu me senti muito desanimado em 2020, eu me senti sem vontade de fazer nada em 2020, eu senti muita raiva, eu senti muito ódio daquelas pessoas. Se é um sentimento que você enxerga que não é produtivo e que você não quer levar ele para o novo, que você quer descartar, você vai colocar um V de vermelho, você vai escrever mesmo, vermelho. Então você vai colocar um V de vermelho, porque ele vai para esse lugar aqui, tá? O V de vermelho. Se é um pensamento ou um sentimento se é um sentimento que você quer reciclar, não é nem bom, não é nem ruim, mas eu quero aprender a trabalhar melhor com esse sentimento. Ele não está nem lá, ele não está nem cá. Mas eu quero reciclar ele, eu quero melhorar esse pensamento. Aí você vai colocar um A na frente dele de amarelo, porque ele nós vamos sim reciclar. Não é um pensamento que eu quero tirar da minha vida. Por exemplo, ao invés de sentir ansiedade, eu quero sentir alguma outra coisa, porque a gente sabe que a ansiedade é um sentimento básico e eu não consigo descartá-la da minha vida. Então, ao invés de sentir ansiedade, eu quero reciclar esse sentimento por cuidado, por zelo, porque a ansiedade não é um sentimento que eu tiro da minha vida. E aí nós tivemos uma live sobre isso também. Então, ao invés de sentir frustração, eu gostaria de sentir perseverança. Frustração também é um outro sentimento que não sai da gente. Ora a gente fica frustrado, né? Então, mas ao invés de eu ficar sempre frustrado, eu quero olhar para isso com perseverança. Então você coloca lá, amarelo, tá? Ao invés de me sentir
abatido com a situação, eu gostaria de olhar para as situações com um olhar de gratidão. Então você vai colocar na frente desses sentimentos que você quer reciclar, você quer dar um novo sentido para ele, o amarelo, tá? E aí, o verde, os sentimentos bons. Esses sentimentos bons de realização, de felicidade e de alegria, de força de vontade, esse você vai colocar o V de verde. E você vai colocar o V de verde na frente desses pensamentos. Por quê? Porque esses pensamentos aqui você quer ampliar. Agora, se você quer, vou deixar aqui assim na frente, ó, depois, Felipe, se você quiser dar um zoomzinho aqui, eles estão aqui, tá? Então, vermelho, amarelo e verde, ó, tem coisinho aí para tudo quanto é lado. Então, uma pergunta para te ajudar. Uma pergunta para te ajudar é a seguinte: quais sentimentos te fortalecem e quais sentimentos te enfraquecem? Olhe para essa lista que você acabou de fazer e faça essa pergunta. Quais pensamentos me fortalecem? Quais pensamentos me enfraquecem? Quais desses sentimentos me fortalecem e quais desses sentimentos me enfraquecem? Vai olhando para eles aí na sua lista e vai fazendo o quê? Vai perguntando para você mesmo: quais desses sentimentos me fortalecem e quais desses sentimentos me enfraquecem? Então, agora você já tem a sua lista organizada. Olha que beleza isso, porque quando os sentimentos, eles ficam organizados, é mais fácil de você saber o que você vai fazer e aí poder se desapegar daqueles que você quer se desapegar. Tá? E aí dar espaço para o novo. Então, o que você vai fazer com o vermelho? A mesma coisa. Você vai pegar todos esses sentimentos que você colocou vermelho na frente e você vai riscar eles de caneta e você vai dizer o seguinte agora: eu abro mão de sentir o que me limita. Eu abro mão de sentir o que me limita. Eu abro mão de sentir o que me limita. Eu abro mão de sentir o que me limita. E você pode fazer isso com tanta intensidade que, se você quiser escrever isso, só esse pensamento que te limita, numa folha separada, você pode riscar: eu abro mão de sentir o que me limita, eu abro mão de sentir o que me limita, eu abro mão de sentir o que me limita, e aí depois você pode amassar isso e jogar fora. Como uma expressão mesmo de abrir mão daquilo que te limita. Porque são sentimentos que por algum motivo deixou resíduo, por alguma experiência que você viveu, te deixou resíduos aí emocionais. E você sabe que esses resíduos emocionais, ora te cutucam, ora te pinicam, ora te machucam. Porque é um resíduo. E você quer se limpar dele. Então eu abro mão de sentir o que me limita. Faça isso com os sentimentos vermelhos. Com os amarelos, o que você vai fazer? Observe esses sentimentos que você colocou aí como amarelos, que eu já dei alguns exemplos aqui, e aí você vai fazer duas perguntas, tá? Quer dizer, uma pergunta e depois você vai afirmar com uma outra frase. Você vai olhar para esses amarelos e você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu realmente gostaria de sentir? E essa resposta é só sua. O que eu, e se você quiser colocar o seu nome, você pode colocar. O que eu, Rafaela, realmente gostaria de sentir? Quando eu olho para os meus sentimentos que estão amarelos e escuta aquilo que vai vir aí no seu sentimento e nos seus pensamentos. E aí, escolha novos sentimentos claros e limpos. E a partir daí, sempre que aquele sentimento vier, você faz a troca. Tipo assim, olha só, que nós colocamos aqui como exemplo, né? Ansiedade. Então, sempre que esse sentimento de ansiedade vier, porque você sabe que ele vem, e nós já trabalhamos uma série sobre isso, mas sempre que esse sentimento vier, você olha para esse sentimento e fala assim: ao invés de sentir essa ansiedade, eu quero sentir zelo, eu quero sentir cuidado. Pronto, ele veio.
Mas ele veio, eu olho para ele com todo respeito e falo assim, ao invés de sentir ansiedade, obrigado por aquilo que você quer me mostrar, mas eu quero transformar isso em zelo e cuidado. É simples? É simples. Fácil? Nem tanto, porque tem que ter o hábito de fazer isso. E os verdes? Os verdes, os sentimentos verdes, o que você vai fazer? Aumentar a intensidade. Uau! Você vai aumentar a intensidade. Ao invés de você olhar e falar assim, nossa, o dia está bom, o meu dia está bom. Aumenta a intensidade disso? Nossa, o meu dia está ótimo. O meu dia está ótimo. Nossa, esse ano de 2020 foi muito legal porque eu comi refeições muito boas. Eu comi refeições sensacionais. Então aumenta a intensidade dos verdes, aumenta isso. E você sabe como aumentar também, porque tem vídeos que a gente já fez sobre isso. Mas aumenta a intensidade, fortalece essas palavras que você profere para esses sentimentos verdes, aumenta eles. Com isso, aumentando os sentimentos verdes, reciclando os sentimentos amarelos e eliminando os sentimentos vermelhos, o que vai acontecer? Abre espaço para quem? Para o novo. Abre espaço para o novo. Então, lembre-se que uma ferramenta, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser lindíssima, mas ela só tem efeito se ela for usada e praticada. E quanto mais você pratica, mais apto você fica a usar essa ferramenta. E nós estamos, sim, no início do ano e nós queremos muito reorganizar todas essas coisas para que em 2020, que estamos iniciando o ano, né? Nós possamos sim estar prontos para semear. Semear o quê? Esse ciclo de transformação, esse ciclo de excelência emocional. Então nós vamos trabalhar mais um pouco ainda com essa ideia de abrir espaço para o novo, abrir espaço no mundo interno para realmente construir um 2021 novo. Um 2021, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027, e assim vai. Mas que cada ano você possa abrir espaço nesse mundo interno para construir realmente um ano novo. Então, pratique as ferramentas e eu espero você na próxima semana, porque nós vamos continuar abrindo esses espaços. Lembre-se, quanto mais ferramentas, mais apto você está. Então, se você quer maratonar as séries, está lá no canal do YouTube dos 25 segundos. Olha lá para as séries que nós já fizemos. Dá uma pesquisada naquilo que te interessa, porque tem muitas ferramentas lá que serão úteis para você. E também, olha, curte aqui as nossas redes sociais, Face e Instagram, e assina o nosso canal do YouTube. E, por favor, um pedido para você, para já começar 2001 de forma diferente. Compartilha esse vídeo. 2021, foi isso? A 2021, né? Ouviu aqui. Compartilha esse vídeo para que nós possamos semear de uma forma muito, muito intensa e muito produtiva. Por quê? Porque 25 segundos é tudo que você precisa e você é sensacional.